Estudo dos conhecimentos técnicos aplicados no Censo Demográfico 2020. Essa é a parte 2. Lembrando que a parte 1 vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Antes de mais nada, pessoal, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. Quem é o agente censitário municipal? O agente censitário municipal desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Isto envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, ACS, distribuir tarefas, zelar pelos equipamentos de coleta e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. É muito importante que ele garanta que os seus supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE. O posto de coleta serve de base física para a equipe da coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante as operações do Censo 2020. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle, SIGC. Função do Agente Censitário Municipal, ACM. Durante todo o trabalho do Censo 2020, o ACM estará à frente de 2 grupos de ação: gerencial, administração da equipe, supervisores e recenseadores, e dos materiais e equipamentos do posto de coleta. Técnico, acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de dados. O ACM responde técnica e administrativamente ao coordenador censitário da subárea, CCS, como visto na estrutura censitária simplificada. Conceitos fundamentais. Muitos dos conceitos que apresentamos, como endereço, morador, logrador e domicílio, fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige o conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE para colher resultados adequados. Divisão político-administrativa do Brasil. Para nos ajudar a compreender o que é o setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é a divisão político-administrativa brasileira. A extensão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário influenciam a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do país e de outros recortes geográficos. O Brasil está dividido em aspecto político-administrativo nas seguintes unidades territoriais: unidades federativas, municípios, distritos e subdistritos. A figura a seguir apresenta um esquema dessas unidades e o número de cada uma delas no país em dezembro de 2019. Dê uma olhada na figura. Caso necessário, relembre quais são algumas das entidades da Federação, Estados, Distrito Federal e as suas respectivas siglas. Setor censitário, o local de trabalho do recenseador. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa. A imagem exemplifica um setor censitário com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados em seu interior. Situações dos setores censitários, áreas urbanas e rurais. Realizar coleta do censo em áreas urbanas
envolve estratégias distintas das utilizadas em áreas rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com suas características geográficas. A tabela a seguir apresenta resumidamente as situações dos setores censitários em áreas urbanas e rurais. Categoria: área urbana. Situação: área urbana de alta densidade de edificações. Definição: área urbana com alta densidade de edificações. Situação: área urbana de baixa densidade de edificações. Definição: área urbana com baixa densidade de edificações, processos de expansão urbana, áreas verdes, desabitadas, entre outras. Situação: núcleo urbano. Aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 quilômetro ou que, superando esta distância, apresentem características urbanas, loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios. Categorias: área rural. Situação: aglomeração rural. Caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si não mais de 50 metros, e separados da franja das cidades e vilas e mais de 1 quilômetro, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. Situação: área rural exclusiva e aglomerado. Definição: área de uso rural caracterizada pela dispensão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Feita a distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores censitários para fins de coleta, conforme apresentados a seguir. Tipos de setores censitários: não especial, setor censitário comum, que não se enquadra em nenhum outro tipo. Aglomerado subnormal, forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, público ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. Quartel e base militar. Setor censitário de instalação administrada por um comando das Forças Armadas, assim considerado, caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes, residindo há pelo menos 1 ano no local. Alojamento, acampamento. O alojamento é um domicílio coletivo, geralmente vinculado a alguma instituição, como universidades ou empresas, destinado a oferecer moradia por período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada, composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. Ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes, residindo há mais de 1 ano. Setor com baixo patamar domiciliar. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios, ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Agrupamento indígena. Setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisional. Setor censitário relacionado às unidades prisionais que abrigam mais de 50 presos permanentes. Convento, hospital, ILPI/IACA. É o setor censitário dos domicílios coletivos relacionados ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos e hospitais que contenham, cada um, mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de 1 ano no local. Agrovila do PA,
Projeto de assentamento. Setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizadas pelo assentamento e pela concentração de domicílios e famílias de determinado assentamento rural. Agrupamento quilombola. Setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais moradias contíguas, especialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Importante: cada um desses tipos requer uma abordagem específica do recenseador. Setores censitários de povos e comunidades tradicionais. É importante destacar que o IBGE realiza o censo em terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais. Estes são grupos culturalmente diferenciados e se reconhecem como tal, e por isso possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua produção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, além de utilizarem reconhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição. Nessas áreas, as condições de acesso e percurso são negociadas com as lideranças comunitárias e também com os órgãos que atuam em parceria com o IBGE na realização do censo. A necessidade dessa ação é assegurada pelo direito internacional previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Por meio dela, cabe ao Estado brasileiro garantir a consulta a esses povos mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que se antevejam procedimentos suscetíveis de afetá-los diretamente, tais como as pesquisas do IBGE. Em muitas áreas indígenas, o recenseador precisará ser acompanhado por um guia e ou intérprete. De acordo com o Censo Demográfico 2010, 28,8% dos indígenas residentes em terras indígenas não falavam português no domicílio. A indicação do guia ou intérprete é feita com apoio da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, da Secretaria Especial da Saúde Indígena, SESAI, como também através de consulta às lideranças que têm peso decisivo nessas indicações. Em algumas áreas quilombolas, o recenseador também precisará ser acompanhado por um guia comunitário. Quadra à face. Para que o recenseador seja capaz de realizar o seu trabalho corretamente no seu setor censitário, é necessário compreender dois conceitos básicos: quadra e face. A imagem a seguir indica uma quadra padrão composta de 4 faces. Quadra é um trecho geralmente retangular de uma área urbana ou aglomerado rural, delimitado por elementos como ruas, estradas de ferro, curso d'água ou encosta. Contudo, pode ter forma irregular. Em alguns locais, a quadra é chamada de quarteirão. Face é cada um dos lados da quadra, contendo ou não endereços. Endereço. O endereço reúne informações que permitem identificar uma unidade construída ou construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento, etc. O IBGE adota um padrão de registro de endereços bastante detalhado, que será objeto do treinamento presencial. Considera-se como componentes do endereço logradouro, número, complemento e coordenadas geográficas. Veremos a seguir como se definem esses componentes. Logradouro.
O logradouro é uma área via pública reconhecida pela comunidade, que circulam pessoas, veículos e mercadorias. Na maioria das vezes, recebe um nome de conhecimento geral. Um logradouro pode ser uma avenida, uma viela, uma praça, uma estrada, um acesso ou até mesmo um rio. Ao se registrar um logradouro, deve-se denominá-lo preferencialmente segundo a forma oficial, sem omissão de termos e sem abreviações. Exemplos: Rua Santo Antônio, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Estrada BR-101, Rio Solimões, etc. Número é o valor numérico propriamente dito que indica a posição da edificação no logradouro. Complemento: muitas vezes, ao chegar a um número de um logradouro, observamos a existência de várias unidades, cujo acesso se dá pelo mesmo número, pela mesma posição no logradouro. O complemento é utilizado para identificar cada unidade nesse número. Essa situação é muito comum em edificações com múltiplas unidades, tais como prédios ou condomínios residenciais. São exemplos de complemento, bloco, apartamento, casa 1, casa 2, fundo, sobrado, etc. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de endereços segundo os componentes explicados acima. Endereço: Travessa Padre Ananias 342, logradouro, Travessa Padre Ananias, número 342, complemento, Namar. Segundo exemplo: Rua Doutor Washington Pires, 970, Casa 2, térreo, logradouro, endereço Doutor Washington Pires, número 970, complemento, Casa 2, térreo. Terceiro exemplo: endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1071, Bloco A, apartamento 304. O logradouro: Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1071, complemento, Bloco A, apartamento 304. Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização, pois permitem identificar qualquer ponto na superfície da Terra por meio de dois valores, latitude e longitude. Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho nos setores censitários. Os volumes da latitude e longitude podem ser obtidos através de um receptor de sinais de satélites, que se encontra integrado ao DMC. Confira abaixo definições mais específicas desses valores. Latitude é o afastamento medido em graus da linha do Equador até um ponto qualquer da superfície da Terra. Ela vai de 0 a 90 graus e pode ser norte ou sul. Longitude é o afastamento medido em graus do meridiano de Greenwich até um ponto qualquer da superfície da Terra. Ela vai de 0 a 180 graus e pode ser leste ou oeste. Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho no setor censitário, tendo em vista que as coordenadas geográficas constituem um componente do endereço no IBGE. Durante o treinamento presencial, será realizado um exercício de simulação sobre como obter as coordenadas no DMC. Pesquisa urbanística no entorno dos domicílios. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, pesquisa do entorno ou entorno, é um levantamento de informações realizado por observação em momento anterior ao da coleta do Censo Demográfico 2020, ou seja, antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa é feita pelo agente censitário supervisor ACS, que preenche o questionário referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. Os objetivos da pesquisa do entorno 2020 são
coletar dados de infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano. Fornecer insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta do Censo 2020. As questões são respondidas a partir da observação direta, ou seja, sem entrevistar ou coletar perguntas a moradores ou transeuntes em todas as faces de quadras urbanas que são unidades de coletas do levantamento. A área de análise de alguns quesitos levantados será apenas a face, enquanto de outros serão a face e a face confrontante. O percurso desta coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-la a pé. Morador. Para o IBGE, o morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência. Atenção! A presença ou ausência de pessoa no domicílio na data de referência não define se ela é ou não moradora do domicílio. Importante, a data de referência é parâmetro que indica quem deverá ser recenseado. Devem ser recenseadas todas as pessoas que moravam no domicílio na data de referência à meia-noite de 31 de julho para o dia 1º de agosto de 2020. A pessoa pode estar presente e não ser moradora, mas também pode estar ausente e ser a moradora. Parece confuso, mas é fácil de explicar. Morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava na data de referência ou, embora ausente na data de referência, tinha o domicílio no local habitual de residência desde que a ausência não seja superior a 12 meses pelos motivos que veremos a seguir. Viagem a passeio, a serviço, a negócios, de estudos, etc. Afastamento de sua comunidade tradicional por motivo de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça, participação em festas ou rituais. Internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio, pensionato, república de estudantes, visando facilitar a frequência à escola durante o ano letivo. Detenção sem sentença definitiva declarada. Internação temporária em hospital ou estabelecimento similar e embarque a serviços militares petroleiros. Importante. Em todas essas situações, é importante certificar-se de que a ausência não tenha ultrapassado 12 meses, período considerado até a data de referência, à meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2020. É importante ter atenção a alguns casos especiais, a fim de evitar que uma mesma pessoa seja contada em 2 domicílios ou que seja contada em nenhum dos 2. Vejamos. Se na data de referência a pessoa se encontrava afastada do domicílio de origens nas seguintes situações: está internada permanentemente em sanatórios, asilos, conventos ou estabelecimentos similares. Está morando em pensionatos sem ter outro local habitual de residência. Ter sido condenada com sentença definitiva declarada ou ter migrado para outras regiões em busca de trabalho e lá fixou residência. Ela não será considerada moradora no domicílio de origem, mas sim no local onde se encontrava, ainda que a ausência seja inferior a 12 meses. Quem deve ser recenseado? Devem ser recenseadas todas as pessoas, inclusive crianças e idosos, que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite do dia 31 para o dia 1º de agosto de 2020. Logo, de acordo com esse critério, extraímos 2 orientações.
Não recensear as pessoas que nasceram após essa data. Recensear as pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio na data de referência. Morador com mais de uma residência. No caso de pessoas que ocupam 2 ou mais residências, será necessário investigar com a pessoa entrevistada qual era a residência principal na data de referência, pois ela não pode ser considerada moradora de 2 residências ao mesmo tempo. Para determinar qual é a residência principal do morador, deve-se obedecer ao seguinte procedimento: solicitar ao entrevistado que indique qual sua residência habitual, residência principal. Caso o entrevistado não possa indicá-la, considere como principal a residência em que passa a maior parte do ano. Caso a pessoa ocupe 2 residências em períodos iguais durante o ano, considere a residência principal a que possui mais tempo. Espécie de unidade visitada. No dia a dia do trabalho de coleta de dados, poderão ser encontrados 3 tipos de edificações nos endereços observados em campo. São eles: edificações exclusivamente construídas de unidades residenciais, que são as casas, apartamentos, etc., chamadas de domicílios. Edificações exclusivamente construídas de unidades não residenciais, que são as escolas, os postos de saúde, as lojas, denominadas de estabelecimentos. E edificações mistas, que podem conter domicílios e estabelecimentos. As espécies de unidades visitadas se classificam de forma geral em domicílio, edificação construída ou utilizada com a finalidade de servir de moradia, e estabelecimento, edificação não destinada à moradia. Nesse momento, é fundamental conhecer o que são as espécies de estabelecimento e domicílio, bem como 2 classificações ou mais específicas de domicílio: domicílio particular e domicílio coletivo. No censo, deve-se considerar a data de referência para classificar a espécie da unidade visitada encontrada no endereço. Após a confirmação do endereço, o recenseador identificará a unidade visitada conforme a finalidade de seu uso na data de referência, à meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto de 2020. Importante: a finalidade de uso que se faz da edificação na data de referência, associada a um endereço, caracteriza a espécie da unidade visitada, domicílio ou estabelecimento. Estabelecimento: toda edificação utilizada para fins não domiciliares, encontrada nos setores censitários, é classificada como estabelecimento. Exemplos de estabelecimentos encontrados no trabalho de campo: escolas, prédios e lojas comerciais, postos de saúde, templos religiosos, plantações, etc. Existem ainda formas mais detalhadas de classificar os estabelecimentos, que são estudadas no treinamento presencial. Domicílio: local construído ou utilizado com a finalidade de servir como residência ou moradia. Em geral, não há dificuldade para identificar um domicílio, já que a maior parte das pessoas reside em apartamento ou casa. Pode-se encontrar um domicílio em lugar inesperado ou fora do comum, como, por exemplo, um cômodo que serve de moradia, em um prédio exclusivamente comercial ou nos fundos de uma olaria, ou ainda encontrar domicílios em tendas, barracas, trailers ou residências flutuantes. A identificação de um domicílio dependerá da aplicação correta do seu conceito. Importante: domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas. É também domicílio o local
porque não era destinado originalmente a ser utilizado como tal, mas que passou a sê-lo em momento posterior. Logo, o recenseador deve estar sempre atento. Em um primeiro olhar, nem sempre é possível identificar se existe mais de um domicílio em um mesmo terreno, ou se, além das aparências, existe um domicílio em um local inesperado ou não facilmente identificável. Vejamos exemplos dos grupos a seguir. Primeiro grupo: fundo de terrenos, andares superiores, inferiores, subsolos e residências de porteiros ou zelador em edifícios residenciais e habitações de caseiros em casas de varaneio. O segundo grupo: edificações aparentemente não residenciais, edifícios comerciais, estabelecimentos de prestação de serviço, indústrias, estabelecimentos agropecuários, etc. Critérios de separação e independência. Os critérios de separação e independência são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um domicílio ou mais de uma mesma propriedade ou terreno. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente. Separação. Esse critério é atendido quando o local de habitação é limitado por paredes, muros ou cercas e é coberto por um teto, permitindo que as pessoas que nele habitam se isolem das demais para dormir, preparar ou consumir seus alimentos e proteger-se do ambiente exterior, arcando total ou parcialmente com suas despesas de alimentação ou moradia. Independência. Este critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto, que permite aos seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. Atenção! Um domicílio só será caracterizado corretamente quando forem atendidas simultaneamente as condições de separação e independência. Classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em dois grupos: domicílios particulares e domicílios coletivos. Existem ainda dentro desses dois grupos outras classificações derivadas. Por ora, veremos apenas que caracterizam esses dois grupos: domicílios particulares e domicílio coletivo. As demais classificações de domicílios serão objeto de estudo no treinamento presencial. Domicílio particular é o domicílio que foi construído para habitação ou que é utilizado para essa finalidade, servindo de moradia a uma ou mais pessoas. Nele, o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços parentesco ou dependência doméstica ou por normas convivência. Exemplos: casas, apartamentos em edifícios ou apart-hotéis, habitações em cortiço, casas de cômodos, habitação indígena sem paredes ou malocas e habitações em espaços improvisados, dentro de estabelecimentos sem instalações destinadas à moradia, grutas, ruínas, tendas improvisadas, etc. Domicílio coletivo é uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam na data da referência restringia-se a normas de subordinação administrativa. Nota que as pessoas que ali se encontravam podiam ser residentes ou não. Por isso, o domicílio pode ser caracterizado como coletivo pela presença de moradores ou não na data de referência. Exemplos: abrigos, orfanatos, hotéis, quartéis, penitenciárias e etc. Características do domicílio. O objetivo de se levar as características do domicílio é conhecer as condições de moradia da população e os níveis de qualidade de vida através do acesso a serviços básicos e quantidade de cômodos. Cômodo. Para o IBGE, o conceito de cômodo é todo compartimento
coberto por um teto, limitado por paredes e que seja a parte integrante do domicílio, inclusive banheiro e cozinha. Por parede, entende-se aqui a construção vertical que permite limitar, dividir ou vedar espaços. Nota-se que o cômodo pode existir tanto na parte interna quanto na parte externa da edificação principal do domicílio, ainda sendo considerada como parte integrante do domicílio. Por exemplo, um banheiro construído separadamente da construção principal dentro do mesmo terreno. Importante: banheiro é o cômodo de uso exclusivo dos moradores do domicílio, destinado a banho, que possua chuveiro ou banheira e vaso sanitário ou privada. Atenção: não são considerados cômodos os corredores de ligação entre cômodos, as varandas abertas, garagem, compartimentos não residenciais, cozinha americana ou a mezanino. Característica dos moradores. Para tornar possível o planejamento econômico e social da população, é preciso conhecer as características dos moradores e da população. Para compor a relação entre os moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Esta será usada como referência para registrar os demais moradores. Dessa forma, é considerada a pessoa responsável, homem ou mulher, com no mínimo 10 anos de idade, é conhecida como tal pelos demais moradores do domicílio. Etnias e migração. No levantamento das informações sobre os moradores, são investigados os seguintes temas: pertencimento étnico-racial, imigração internacional e migração interna. Veremos a seguir como eles são definidos pelo IBGE. Pertencimento étnico-racial é o pertencimento declarado da pessoa a um grupo étnico, indígena ou quilombola, ou a sua classificação declarada em relação às categorias de cor ou raça do IBGE. Imigração internacional é o ato de ingressar no Brasil para aqui residir. Migração interna é o ato de deixar um município para morar em outro município dentro do território nacional. Educação. O objetivo do levantamento de informações sobre educação é caracterizar a educação da população residente no Brasil, investigando o analfabetismo, a frequência escolar, o nível de instrução e a área de formação no ensino superior. No grupo de quesitos de educação, questiona-se, por exemplo, sobre a alfabetização do morador, com a seguinte pergunta: sabe ler ou escrever? Com isso, busca-se captar se a pessoa sabe ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece, independente do fato de estar ou não frequentando a escola e já ter concluído períodos letivos. Pessoa alfabetizada. A pessoa alfabetizada que se tornou física ou mentalmente incapacitada de ler ou escrever por motivo de acidente ou doença deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Pessoa não alfabetizada. A pessoa que aprendeu a ler e a escrever, mas se esqueceu de como fazê-lo devido a processo de alfabetização precário que não se consolidou. Assim como aquela pessoa que nunca aprendeu a ler e a escrever, não deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Questões relativas à educação. Para investigar as demais questões relativas à educação, o IBGE considera as seguintes definições: município ou país estrangeiro em que a pessoa estuda. Deslocamento para o estudo é o deslocamento feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de estudo. Local de estudo: colégio, escola, creche, universidade, instituto técnico, etc. Atenção! Para o ensino à distância, EAD,
Considerar como local de estudo o polo físico. Trabalho. O objetivo de se investigar sobre as questões relacionadas ao trabalho é conhecer a composição da força de trabalho no país e identificar as características do trabalho da população, como ocupação, atividade e rendimento. Para o levantamento das informações sobre trabalho, as definições utilizadas pelo IBGE serão esclarecidas no treinamento presencial. Uma dessas definições é sobre deslocamento para o trabalho. Importante: o deslocamento para o trabalho é aquele feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de trabalho informado, considerando o tempo, a frequência e os meios de transporte utilizados. Concluindo, chegamos ao final dos estudos dos conhecimentos técnicos referente ao Censo Demográfico 2020. Aqui foram apresentados conceitos e informações considerados relevantes pelo IBGE para a qualidade da operação censitária. Esse conteúdo será objeto de avaliação no processo simplificado e, posteriormente, será aprofundado no treinamento presencial. Atenção! É muito importante que você esteja preparado para desempenhar bem o seu trabalho com profissionalismo e segurança. Boa sorte! É isso aí, pessoal. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like.